Porque imagina, vamos supor que a empresa sofre um ataque terça-feira às 10 horas, né? Tá todo mundo trabalhando. Agora, se é virada do ano, tá todo mundo tomando champanhe ali na casa, né? O plantonista tá distraído, o time tá reduzido, né? Tá todo mundo olhando para outro lugar. O atacante vai lá e aproveita essa brecha, roda, e quando o negócio se der conta que sofreu um ataque, pode ser tarde demais. No caso da Travelex, eles entraram em recuperação judicial por causa desse incidente. Se recuperaram e tal, mas tiveram problemas financeiros, tá? Beleza. Outra coisa. Opa, passei sem querer. Outra coisa, desabilitar serviços desnecessários, né? Garantir que as configurações sejam seguras, né? A Microsoft no passado era bem pior nisso, agora tem melhorado, mas a Microsoft no passado ela era muito fácil de instalar, tu dava um next finish lá e instalava, mas instalava tudo aberto, sabe? Era um horror, e daí daqui a pouco o atacante aproveitava dessas brechas. Hoje em dia, existe uma questão chamada Privacy by Default, né? By default, por quê? Porque as configurações, por default, devem pensar em privacidade, né? Mas também tem o security by default, né? Eu pensar em segurança por default. Então, tem melhorado a solução. Eu citei o Windows porque ele era o mais comum. Mas o Linux tem alguns casos também, o Mac tem alguns casos menores, mas a Microsoft era bem comum, né? Da next finish lá e deixar tudo aberto. Então, eu desabilitar serviço, desabilitar a porta, trocar a senha, ativar duplo fator de autenticação, etc., é fundamental. Para mudar um pouco de exemplo, sair um pouco do sistema operacional para falar aí de segurança física que nós falamos, lembra lá no nosso tripé, né? Na segurança física, a Intelbras também tinha esse problema, né? Quando a Intelbras veio lá em uns 4, 5 anos atrás, né, começou a ficar bem popular a Intelbras no Brasil. Era tudo aberto, tudo padrão, né? Então a senha admin, 1, 2, 3, 4, 5, era bem ruim. Então agora a gente tem essa questão da segurança por default. Mas também é a responsabilidade do time técnico, né, garantir essa segurança, tá? Ainda a segmentação de rede é padrão. Galera, a gente ainda pega empresa com /16, meu Deus, dá um desespero quando a gente vê isso, né? Às vezes aí são 400, 300 marcas no mesmo segmento de rede, um risco gigante, tá? Entrando agora na questão ali mais gerencial e administrativa, eu queria salientar uma coisa que eu vejo pouco aqui nas empresas, tá? Que é os procedimentos operacionais padrão. Esses POPs, eles são muito comuns aí em indústria. Por exemplo, para te fazer uma ferramenta, tu sempre tem uma certa rotina. Mas em tecnologia eu não vejo tanto, galera. E é importante eu ter um procedimento padrão. Qual é o procedimento padrão de fazer backup? De restore de backup, de deploy, de mudança. Isso é muito importante. Lembra que eu falei? Essas são documentações fundamentais, tá? A gente falou antes de políticas de segurança, de uso indevido de e-mail, de hardware, etc. Tá? A gente falou a gestão de riscos, a gente falou também, gestão de patch, é importante isso. Saiu um white paper da Sophos dizendo que 90% dos incidentes de cibersegurança é por falta de atualização. Cara, é muito risco de manter seus sistemas desatualizados, né? Quem já trabalhou com indústria, né, sabe que é um pepino isso, porque às vezes tu tem uma máquina que a máquina está ligada num computador e o computador tem que estar num sistema operacional X para poder funcionar. Então, por exemplo, eu tenho um Windows 7, faz de conta, que está ligado numa máquina, essa máquina faz uma determinada peça. Pô, mas o Windows 7 já foi descontinuado, não tem mais atualização, o que que eu faço? É um pepino, às vezes, para o gestor. Tá? Depois a gente vai ver uma forma de contornar isso, tá? Um exemplo de prevenção é, por exemplo, eu fazer controles preventivos físicos e operacionais, tá? Então, por exemplo, conscientização, a gente falou lá, crachá, os nossos ritos e rituais, por exemplo, beleza, vou fazer lá a mudança, lembra do Gmod, não esquece disso, né? Eu tenho um bloqueio automático. Hoje, aqui na Deserve, a gente tem uma uma estratégia de fazer uma sacanagem do bem, né? Do tipo assim, pegar uma peça, a pessoa deixa a máquina desbloqueada, a gente bota lá um N-Cage no Chrome dela, pra todo mundo
todos os sites que ela acessar tem um N-Cage para a pessoa lembrar de tem que bloquear a máquina. Eu posso fazer isso com o meu uma uma política dentro do meu AD, por exemplo, que bloqueia automaticamente a minha máquina. Posso Tem outras formas de eu fazer isso também. Mas o fato é, tem que bloquear a máquina, por exemplo, né, tem que manter minha máquina limpa. Minha máquina limpa não, desculpe, minha minha mesa limpa e outras coisas desse tipo que fazem parte aí de uma estratégia mais operacional. E, pra fechar essa parte da prevenção, eu tenho que falar de patching, só que eu queria, gerar uma diferenciação, tá. Porque eu posso usar o patching para prevenção ou para correção. Quando é que o meu controle de patching, ele é preventivo? Quando eu tenho lá uma rotina de atualizar os meus sistemas operacionais, por exemplo, os meus switches, meu firewall, enfim, todo meus sistemas lá, eu tenho por rotina atualizá-los, né, antes do incidente. Agora pode ser que eu sofri um incidente devido a uma falta de atualização e eu percebo que eu tenho que atualizar ele para que esse incidente não ocorra mais ou que o incidente pare, né, uma brecha de segurança, por exemplo, na solução Intelbras. O atacante está entrando por ali, né, por essa brecha. Então, às vezes, eu vou lá e aplico um patching para que o atacante não possa mais entrar naquela brecha e foi corrigido. Então, o patching pode ser preventivo ou corretivo, né. Então, ah, é como a Ju comentou antes ali, né? A gente está apresentando de formas separadas, mas muitas vezes elas são conectadas, elas têm mais de uma função, tá? Então, só para deixar isso mais claro. Então, olha só, eu posso usar uma análise de vulnerabilidade, que seria uma solução preventiva, para eu detectar quais são os equipamentos que precisam de atualização e atualizar preventivamente ou bloquear aqueles riscos de forma preventiva, tá? Ou não. Já deu uma M lá, eu tenho que corrigir. Pessoal, algum comentário sobre essa parte de prevenção? Ô, Thiago, eu não sei se entra aí também, nesse caso, mas eu atuo muito na área de segurança de aplicações. Então, um dos maiores controles preventivos que a gente tenta usar ali é a análise de pacotes, por exemplo, que determinada aplicação usa. É muito comum lá eu ter, por exemplo, um desenvolvedor ali, uma aplicação Java, ele pega o mesmo POM lá que declara todas as dependências de outro projeto e ele está usando um monte de biblioteca que ele nem precisaria estar usando naquele projeto. Então, não sei se isso se encaixa também nesse tipo de controle aí ou se é alguma outra abordagem. Excelente exemplo, tá? Excelente exemplo. No ciclo de desenvolvimento, eu posso usar estratégias de segurança da informação, e isso que tu citou agora é uma estratégia de prevenção. Excelente exemplo. E uma coisa que funciona tanto para o desenvolvimento quanto para a infraestrutura, não importa, tá? Tenta imaginar que isso aqui é uma linha do tempo, tá? Então, esse aqui é o tempo zero, t igual a zero, faz de conta, e aqui é futuro, tá? Bom, quando eu vou, por exemplo, nessa questão da aplicação, eu detecto que existe uma vulnerabilidade na minha aplicação. Por exemplo, eu tenho lá um framework desatualizado, eu tenho lá alguma biblioteca desnecessária, né? Se eu detecto isso antes no meu desenvolvimento, o custo é baixinho. O desenvolvedor vai lá, por exemplo, vamos supor que eu estou usando uma biblioteca desnecessária. Eu vou lá, retiro a biblioteca, pronto, rapidão, resolvi o problema. Só que se eu esperar um incidente acontecer, o custo ele é gigante, tá? Então eu vou fazer uma cifra gigante. Então, quanto mais tempo eu demorar para corrigir um problema, mais caro ele é. Então o ideal, obrigado pelo exemplo, tá? O ideal é que eu consiga, antecipar qualquer tipo de problema que eu possa ter no futuro. Isso que você citou no ciclo de desenvolvimento, ele é perfeito, serve muito bem no nosso caso aqui. Tá? Sai muito mais barato eu prevenir do que eu remediar. É aquela frase, ela é popular, mas ela é real, né? Sai mais barato prevenir do que remediar. Mais alguém, mais algum comentário? Seguimos então.